Olá, me chamo Maria Eduarda Batista Teste, certo? Sobre o projeto que eu faço parte. Eu faço parte do REUBI, Monitoramento Estratégico de Trens Urbanos baseados em redes de sensores sem fio e sistemas embarcados. O plano de atividade que você é responsável, desenvolvimento do layout aplicando técnicas e conceitos de usabilidade e experiência do usuário UX para o software de gerenciamento, armazenamento, processamento e visualização em tempo real para aplicação do sistema telemétrico REOB. Sou orientada pelo professor Dr. Rômulo César Cavalheiro Araújo, que é esse aqui, ó, e o professor Dr. Josinaldo Barbosa da Silva. Objetivo geral. Qual seria? É desenvolver uma tecnologia inovadora para melhorar a gestão e os serviços para usuários de transportes em vias permanentes, como também o avançado grupo de pesquisa contribuindo para o crescimento dos estudos e formação de quadros de elevada qualificação na área de transporte. Objetivos específicos: desenvolver o layout para o sistema web do software do sistema telemétrico REOB. Pesquisar e aplicar técnicas e conceitos de usabilidade e experiência do usuário UX. Desenvolver uma interface para melhorar a visualização, o uso, aplicação e serviços dos controladores do Centro de Controle Operacional (CCO) da CBTU Recife e pesquisar e desenvolver componentes reusáveis. Certo, antes de tudo, vamos entender o que é o sistema telemétrico ROPI, certo? Ele é autônomo, dinâmico e em tempo real, e ele é subdividido em 4 subestações, certo? Quais seriam elas? A gente tem essa aqui, a estação móvel, que ela fica localizada aqui na cabine do trem, certo? Tanto nessa da ponta quanto na da outra ponta, são nas duas. O que é que acontece? Esse dispositivo aqui dessa estação móvel, ela vai coletar todas as variáveis que a gente precisa, de pressão, velocidade, enfim, dessas variáveis vai ser lançados até a estação base aqui, certo? Via radiofrequência. O que que acontece? Essa estação base que fica na estação de passageiros, o trem, quando ele está chegando, ele pode não estar perto dessa estação base. O que que ele vai fazer? Ele vai encaminhar essa mesma mensagem para a estação roteadora, que fica localizada na via. E a estação roteadora vai servir como se fosse um ampliador de sinal. E aí, finalmente, essa mensagem pode chegar até a estação base, que atua como se fosse um coordenador mesmo, em todas as informações. Ele vai descodificar todos esses sinais de radiofrequência e aí, por meio de fibra ótica, vai chegar até a estação central, que é o Centro de Controle Operacional, o CCO que a gente conhece. E dentro desse CCO, ele atua um software de gerenciamento, armazenamento, visualização e processamento de todos esses dados. O que acontece? É nesse software que eu vou atuar. Resultados esperados. Os desenvolvimentos denominados científicos serão baseados em estudos acadêmicos, através de monografias, trabalho de conclusão de curso, relatórios parciais e finais, para serem utilizados no canal de comunicação do REUB com ensaios em campo, certo? Esses ensaios em campos deixa eu exemplificar de uma forma mais próxima da realidade do que a gente está realizando. Para a gente desenvolver um layout, a gente precisa conhecer o usuário, porque Design UX é Design Experience. Se trata da experiência do usuário. Então, a gente não pode estar desenvolvendo algo que outra pessoa vai utilizar, certo? Com uma realidade totalmente diferente da minha, sem conhecer essas pessoas e sem testar com elas também. Por isso que os ensaios em campo são tão importantes para esse plano de atividades. Certo, ainda nos resultados esperados, o aperfeiçoamento e desenvolvimento do layout aplicando técnicas e conceitos de usabilidade e experiência do usuário UX, certo? Essa última parte aqui de experiência e usabilidade é porque visa toda a experiência que o usuário vai ter
nessa usabilidade. Usabilidade se trata como é que você utiliza a ferramenta, como é que você lida com toda essa informação. E a usabilidade, se é fácil de mexer, se você é intuitiva, tudo isso é usabilidade. E aqui a gente vai desenvolver e aperfeiçoar, porque o sistema telemétrico ele já possui uma aplicação, só que essa aplicação está sendo aprimorada para cada vez mais se aproximar de um produto fiel ao usuário final. Integração de novas tecnologias, patente e registro de softwares. Essas patentes e registros são referentes também a essa versão que a gente vai lançar. Essa versão final, no caso. Sistema telemétrico. Por isso, nos últimos anos, estão sendo realizados vários estudos para a viabilização de sistemas que permitam o monitoramento de trens em tempo real. Logo, a implementação do sistema telemétrico dinâmico sem fio em veículos rodoferroviários em malha metroferroviária, denominado REUBI, oferecerá um conjunto de informações detalhadas sobre o empenho desses veículos. Ou seja, o cronograma de atividades. Bem, ele vai ser dividido mais ou menos em 3 etapas, certo? Essa primeira etapa aqui, ela vai acontecer nos dois primeiros meses. A não ser essa parte daqui de relatórios que vai acontecer a partir do primeiro mês também, certo? Mas todas as outras, elas seguem a ordem. E aqui, vou passar adiante porque a gente vai e volta para entender melhor. Fundamentação teórica, sistema telemétrico REUBI, software de gerenciamento, armazenamento e processamento, vai acontecer logo nos 2 primeiros meses, certo? E a segunda etapa, desenvolvimento do layout do software para o sistema REUBI e teste do software para o sistema REUBI, eles vão acontecer do segundo mês em diante, ou seja, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo mês, vão estar ocorrendo essas etapas. E aqui, o depósito de patente, registro de software, pesquisa e desenvolvimento do sistema REUBI relatórios aconteceu nos últimos meses, certo? Do oitavo em diante, mais ou menos. Por quê? Quando a gente está desenvolvendo o software, ele precisa, além do desenvolvimento, ele precisa ser testado. Porque é muito mais fácil a gente corrigir o erro antes dele ser produzido do que depois de ser produzido. Então, a gente vai estar testando o software todo o plano de atividades. Ele vai ser a partir do terceiro mês, depois que teve toda a fundamentação teórica, pesquisamos sobre o que está acontecendo sobre usabilidade, o que a gente tem em referência de UX, o que a gente tem em referência em teste de usabilidade, o que a gente tem em toda essa gama, certo? Porque usabilidade e UX é algo que possui muito material, mas o que se encaixa exatamente no nosso cronograma, nas nossas atividades? E o sistema telemétrico é REUBI porque é um sistema muito complexo. É preciso entender exatamente o que ele faz, cada uma das suas etapas, para poder entender melhor como o usuário também vai lidar com essas etapas. O software de gerenciamento, armazenamento, processamento e visualização REUBI, ele tem um grande fluxo de informações. Como é que essas informações vão ser passadas para o usuário final? É preciso entender cada detalhamento disso. E o desenvolvimento do layout do software para o sistema REUBI, ele já está sendo encaminhado, certo? Ele já foi desenvolvido uma versão de um protótipo de alta fidelidade e a gente quer implementar isso e aprimorar ainda mais, para que quando chegue no usuário final, ele esteja atento a todas as suas necessidades. E vai ser testado em todas as etapas, depósito de patentes e o registro desse software também. Pesquisa e desenvolvimento do sistema REUBI, porque sempre aprimorando o que temos de conhecimento e ampliando também o nosso conhecimento do próprio sistema REUBI. E os relatórios eles vão correr na terceira etapa, certo? Em diante. Muito obrigada, certo? E obrigada a todos ao tempo que vocês dedicaram a assistirem essa apresentação. Tenham um bom dia.